Paulo Freire é brasileiro, do Nordeste, educador. Tem se falado muito dele, de ser comunista, de doutrinação, de que ele que estragou a educação brasileira. Vamos entender primeiro esses mitos, essas distorções que espalharam a respeito dele, e depois aí a gente vai para a leitura que eu pedi do Pedagogia do Oprimido, que é a obra mais conhecida dele, né? Então, Paulo Freire, ele teve uma experiência conhecida mundialmente de alfabetização de um grupo de trabalhadores rurais de uma cidade chamada Angicos, em Pernambuco, se eu não me engano. Uma experiência de alfabetização de apenas 40 horas para alfabetizar um grupo de adultos que não sabiam nada de leitura e de escrita. Nada, nada, nada. E aí essa experiência é única, nenhum outro pensador da pedagogia, pesquisador da pedagogia, conseguiu ter uma experiência tão rápida e eficiente de alfabetização. Acontece que ele tem um método, é um método mesmo, não é simplesmente uma ideia, uma concepção de educação. Ele tem um método, certo? Pedagógico mesmo, e esse método pedagógico, ele envolve aí algumas premissas que dizem respeito a uma compreensão da necessidade não só de ensinar as pessoas a ler e escrever, mas como isso proporcionar acesso às pessoas para a compreensão do mundo e para a transformação do mundo. E aí uma coisa não se desvincula da outra de jeito nenhum. O Paulo Freire foi preso durante a ditadura militar. Essa experiência caiu no esquecimento durante a ditadura militar, né? Quando teve o golpe militar em 1964, correram queimar os arquivos da experiência de Angicos, as pessoas com muito receio, porque elas sabiam de todo o potencial daquela experiência, elas sabiam o mínimo que é, o quanto é libertador aprender a ler e a escrever, e também de toda a consciência que foi construída no processo de alfabetização delas, né? Paulo Freire chegou a ser preso, depois teve que sair do país. Quando ele foi preso, aconteceu um fato que virou uma anedota bastante célebre, né? Que ele estava preso e aí um militar lá, sei lá, sargento, alguma coisa assim, alguém que era responsável pela prisão, pelo espaço em que ficavam os presos políticos, chega no Paulo Freire e fala assim: o senhor é professor, né? A gente gostaria que o senhor alfabetizasse alguns dos presos e desse algumas aulas aqui, até mesmo para alguns soldados, não é? Tem gente aqui que não sabe nem ler e escrever, então se o senhor pudesse dar aula. Aí o Paulo Freire fala para o sargento assim: mas sargento, eu fui preso justamente por isso. E que era justamente a proposta de trabalho dele, é mais do que tudo aí, então, uma proposta de alfabetização muito eficiente, mas que usa a crítica, que usa a compreensão de mundo para alfabetizar. Quando passa o regime militar, no final dos anos 80, a Luísa Erundina é eleita prefeita de São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar da Luísa Erundina. Está viva, ela é deputada até hoje, pelo PSOL, se eu não me engano, e ela foi prefeita de São Paulo. Ela chama o Paulo Freire para ser secretário da Educação da cidade de São Paulo. Ele não fica o mandato todo, quem substitui ele é o Mário Sérgio Cortella, esse que é famoso, que dá um monte de palestras, sabe? Mário Sérgio Cortella foi orientando, eu acho que de doutorado, foi orientado pelo Paulo Freire em doutorado, e foi secretário do município de São Paulo, secretário da Educação, substituindo o Paulo Freire. O Paulo Freire já estava bem, né, aí nos últimos anos de vida dele, muita coisa do ensino do município de São Paulo,
da autonomia das unidades, foi responsabilidade do Paulo Freire. Por incrível que pareça, a informatização do ensino no município de São Paulo foi responsabilidade do Paulo Freire, ainda no começo dos anos 90, na virada de 80 para 90. Aí a gente tem uma coisa importante. Paulo Freire nunca esteve à frente da educação do Brasil. Nunca. Não deu tempo. Quando teve a redemocratização, essa redemocratização meia boca que a gente teve, ele faleceu pouco tempo depois. A pedagogia criada pelo Paulo Freire nunca foi implantada no ensino brasileiro. Nunca, tá? Então, assim, e é culpa do Paulo Freire os problemas da educação no Brasil. Como? Assim, Paulo Freire é muito falado, comenta-se muito sobre Paulo Freire, mas a real aplicação das concepções do Paulo Freire para o ensino é outra coisa, tá? É outra coisa. Não é algo assim tão comum. São experiências pontuais da aplicação dessa pedagogia do Paulo Freire, tá? Então, assim, entendam, já para início de conversa, que é bobagem quando falam essas coisas assim, Paulo Freire acabou com a educação no Brasil. Não, porque ele não foi nem aplicado. E aí, daquelas coisas bem brasileiras mesmo, Paulo Freire é bem mais conhecido e estudado no exterior do que aqui dentro. Conhecido e estudado a sério, estudado a fundo mesmo. Eu acho, inclusive, bem demonstrativo da relação que a gente tem com a nossa própria cultura, com os nossos pesquisadores, os nossos pensadores, que assim, mundialmente o Paulo Freire, ele é tão importante para a pedagogia quanto o Piaget, quanto o Claparède, quanto o Pestalozzi e assim por diante, tão importante quanto, tá? Aí aqui no Brasil ele é reduzido a quê? Mesmo quem estuda, mesmo quem não é contra Paulo Freire, né, que não fica nessa bobagem de reduzir ele a ser comunista, muitas vezes é só o cara assim, da educação bancária, da experiência de Angicos. É isso. Não se estuda-se muito pouco a fundo o método dele, que é um método mesmo, com M maiúsculo, tem uma teoria própria, uma visão de mundo própria, ferramentas específicas para o ensino, uma filosofia própria por trás daquilo, é um paradigma de educação próprio. E isso, infelizmente, não é tão profundamente estudado no Brasil. E os porquês, talvez por causa o melhor período dele, ele não desenvolveu no Brasil, né? Ele ficou preso um tempo aqui, aí liberaram ele com a condição de que ele fosse embora, né? Fosse para o exílio. E aí ele vai desenvolver no exterior, inclusive em Harvard, né? Ele foi professor pesquisador convidado em Harvard. Tem muita coisa da obra dele que não foi publicada no Brasil ainda. Tem tudo isso. E aí, então, domesticaram a obra do Paulo Freire. Eu vejo, infelizmente, muitas vezes, professores dos mais diversos níveis, tanto de escola quanto do ensino superior, apresentando um Paulo Freire bem domesticado. O amor, o diálogo, tá de igual para igual com o aluno. São coisas importantes da obra dele, são conceitos importantes. Mas fica um Paulo Freire, assim, que parece professor de escola dominical, sabe? Perde-se a força da obra dele e a efetividade da obra dele, a efetividade da produção dele, né? Parece uma coisa muito paz e amor, assim, mas é algo que traz uma proposta bastante concreta de ensino, de pedagogia, né? Começa com o quê, né? A própria obra é denominada Pedagogia do Oprimido. Então, ele não tem meias palavras em dizer que ele está falando do quê? De dar acesso à comunicação, à leitura e à escrita
para pessoas que nesse sistema social do capitalismo não têm acesso à leitura e escrita. E esse não ter acesso à leitura e escrita, ele faz parte de uma lógica de manter essas pessoas em situação de opressão. É a premissa básica aí. E aí, ele fala que de pouco serve apenas ensiná-las a ler e a escrever, já é alguma coisa, mas de pouco serve, se não ensinar a usar isso como instrumento de compreensão e transformação do mundo. E tem mais. Ele faz uma discussão ali no capítulo 3 de Pedagogia do Oprimido, naquele linguajar dele bem peculiar, que às vezes é um pouquinho difícil de compreender, ele faz umas frases com umas voltas assim, não é? Ele fala então que a palavra, a gente diria aí, dialogando com outros autores, o discurso é o que dá acesso do ser humano ao mundo, é o que faz o ser humano humanizar o mundo, abrir-se à existência, não é? Abrir-se às possibilidades que o mundo traz. Existência é isso. É o ser humano aberto a tudo que é possível no mundo com o qual ele se relaciona. E é a palavra que dá acesso a esse tudo que é possível. Ao não ter acesso à palavra escrita, esses possíveis ficam muito limitados. Essas possibilidades de humanizar o mundo, de se reumanizar, de transformar o mundo, ficam muito limitadas. Então, o acesso à alfabetização, ou muita gente hoje prefere falar letramento, mas é a mesma coisa, tá? É que hoje o conceito mais utilizado é de letramento. O acesso ao letramento, então, ele é muito importante para essa ferramenta de transformação das condições de vida em que essas pessoas vivem. E isso está inerentemente ligado. Realmente dar acesso à palavra, realmente dar acesso ao discurso pleno, que envolve o acesso à escrita, à leitura, ele vai ser transformador e ele tem que partir de uma possibilidade transformadora. De forma dialética, essas coisas são inseparáveis. Então, o método de alfabetização dele é eficiente, não porque ele ensina a ler e escrever e depois dá a crítica. É porque o próprio processo de ensinar a ler e escrever é a própria crítica. Entendeu? É a própria crítica do mundo. Começa por uma coisa muito básica do método de alfabetização dele. Ele utiliza palavras do dia a dia das pessoas que estão aprendendo. Então, nada da cartilha do A de abacate, B de bola, C de cachorro. Nada disso. Nada disso. É parte, inclusive, do método que a gente está começando a conhecer aqui, que ele vai pesquisar a realidade daquele grupo e utilizar palavras familiares, que são realmente do dia a dia daquele grupo. Isso faz com que, então, as pessoas enxerguem que a palavra pode ser delas também, porque evita aquele estranhamento de uma palavra muito desconhecida, de outro contexto, muito distante. Você se apossa do linguajar, do escrever e do ler, porque você percebe que a leitura e escrita é algo que é parte do seu cotidiano também, é algo que pode ser parte da sua realidade. Vocês entendam que eu estou falando dessa experiência bastante conhecida do Paulo Freire, com pessoas muito pobres, muito, como se diz assim, simples, que viam o ler e o escrever como algo exclusivo de gente com dinheiro, de gente muito estudada, de gente que nasceu em berço de ouro. Tenta se pôr no lugar de um agricultor de 1962, sabe? Que não sabia nem desenhar o nome, que então, assim, esse negócio de escrever era uma coisa de outro mundo para ele, ler e escrever. E aí,
Com esse método, usando palavras do dia a dia deles, eles começam a ver assim, mas isso não é nenhuma coisa do outro mundo, né? Eu não sei, palavras que a gente poderia pensar aí do dia a dia de um agricultor. Enxada, terra, adubo, planta, tijolo, né? Não vai alfabetizar o cara usando, sei lá, zabumba, automóvel, sabe? Eu lembro da minha cartilha de primeira série, Z de zabumba, e eu ficando assim, mano, o que é zabumba, bicho? O que é isso, né? Ou tal Z de zebra também, né? Tudo bem, a gente tem a televisão aí que a gente vê que é zebra, tem a internet, né? Mas pensando numa época que a televisão ou não existia ou era muito restrita, como ter acesso a essas informações das palavras utilizadas na nossa alfabetização? E esse é um princípio muito simples, mas é central para a gente entender a proposta do Paulo Freire. Partir de elementos da própria realidade. E ao se partir de elementos da própria realidade, segundo Paulo Freire, é inevitável que a gente comece a pensar criticamente sobre essa realidade. Por quê? Ao dar nome para a nossa realidade, não mais assim o uso da palavra corriqueira, no uso da palavra escrita e lida, a gente começa então a se apossar da nossa realidade. A gente começa então a perceber que aquela realidade é nossa, que eu posso me apossar dela e, me apossando dela, eu posso transformá-la. Não é algo a qual eu sou meramente vítima, a qual eu estou meramente sujeito. Eu sou também, não estou assujeitado a essa realidade. Agora que eu dou nome a ela, eu também posso movimentá-la. Eu também posso transformá-la de alguma forma. Acesso à palavra, para o Paulo Freire, verdadeira palavra, autêntica palavra, ele fala várias vezes isso da palavra autêntica, é produzir a palavra transformadora, que não simplesmente, então, é algo que comunica, mas que impõe um sentido. Para que seja transformadora a palavra, ela faz eu me apossar da realidade e também ela convida para a construção do sentido. Se a palavra é apossada, porém, mas fica como algo só do individual, só meu, ela não está transformando a realidade, porque para transformar a realidade que é feita pelos homens, pelos seres humanos, estou falando da realidade física, mesa, parede, luz, falando da realidade que é humanizada. Mesa é uma realidade construída pelo homem, parede construída pelo ser humano, luz dominada pelo ser humano. E tudo isso tem significação social, tudo isso tem uma origem econômica, inclusive. Eu posso ter a mesa, eu posso morar numa casa de parede de tijolo. Tem gente que não pode, tem gente que não tem condições. Apossar-me disso já é um passo importante, e para transformar essa realidade, então, é preciso que eu esteja com o outro, porque o mundo dos seres humanos é um mundo de socialização, é um mundo construído com o outro. Não existe verdadeira palavra de transformação da realidade que seja proferida apenas por um, que seja monológica. A palavra de transformação sempre vai ser dialógica, sempre de diálogo. Tem várias coisas envolvidas nisso, essa concepção dialógica do educar, que não são complexas, sabe? Não são complexas. Elas são até simples de entender a ideia envolvida. É que vão contra toda uma ideologia na qual a gente passou a vida inteira. Toda uma ideologia na qual funcionam as instituições, inclusive as instituições de ensino. E aí, mais uma vez, a crítica, como que as pessoas têm se apossado de Paulo Freire no Brasil, né? A ponto de transformar algumas ideias do Paulo Freire em chavão, e aí esse chavão se revela cansativo, as pessoas se decepcionam. E eu escuto
professores de escola, inclusive muito bem intencionados, não são desses que ficam papagueando que Paulo Freire é comunista, não, são gente informada mesmo, mas que pega e fala assim, essa ideia de professor como educador, de educação dialógica, isso não funciona, a realidade da sala de aula é completamente diferente. Acontece que é preciso certas condições mínimas para aplicar isso, e tem que entender que esse diálogo com Paulo Freire é uma situação concreta, não é uma situação idealizada. Quando eu falo de diálogo, eu não estou falando de um diálogo de um suposto ser humano com outro suposto ser humano. Eu falo disso em termos de conceituação, ok, porque é preciso para a gente poder universalizar, tornar universal o debate que a gente está fazendo para a gente conseguir pensar as infinitas situações de comunicação do ser humano. Mas na hora de aplicar isso, eu tenho que estar dialogando com a Kelly, com a Andrea, com a Gabriele, com a Silvina, com a Marina, com a Thalia, vocês estão entendendo? Eu estou dialogando com um aluno ideal, com um aluno assim, abstrato. Você está dialogando com alunos concretos, que têm uma história, que têm rosto, que têm voz. Essa é uma grande dificuldade. Dificuldade mesmo, das mais concretas. Tá? Das mais concretas mesmo, porque exige sair de um lugar que em alguns momentos é muito confortável, que é um lugar monológico, uma palavra nova, né, pra gente aqui talvez, que é um lugar em que só um fala, porque isso é mais confortável mesmo, porque isso exige menos esforço. Porém, a partir do momento que você sai desse lugar tradicional, começa a entender algumas coisas, de como que apossar-se da palavra é algo que pode ser transformador, aí o que começa a ficar cansativo é esse lugar monológico. Aí isso começa a ficar cansativo. Porque você vê o quanto isso não produz nada. Não produz nada. Bom, a gente está aqui não necessariamente para ir a fundo nessas questões que talvez sejam mais relevantes para um professor. Mas o psicólogo na escola, a psicóloga na escola, é um educador, é uma educadora. E tem que estar, então, bem nítida a ideia da necessidade de se ter uma postura dialógica. E em momento algum a gente pode ter uma postura monológica, que impõe uma palavra, que impõe um saber, que impõe um conhecimento. Mesmo que essa palavra, mesmo que esse conhecimento seja super bem intencionado mesmo. Melhor das intenções. Eu vim aqui falar de racismo. Eu vim aqui fazer uma palestra combatendo o racismo. Tem uma super boa intenção aí, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E pode ter, sim, importância, pode trazer efeitos interessantes, né? Eu vou lá e falo meia hora sobre racismo. Mas se eu ficar apenas nisso, em que eu falo do racismo, os efeitos são bem menores, bem menos construtivos do que abrir a palavra para o verdadeiro diálogo a respeito desse racismo. Está entendendo? Quando a gente fala, por exemplo, dos grupos, seja com alunos, seja com educadores, esse é um elemento central aí. Né? Jamais cairmos no erro de nos apossarmos da palavra nesses grupos que a gente faz. E é uma coisa tentadora, porque a partir do momento que o aluno, até mesmo o professor, os educadores também, saem de uma condição monológica em que eles estão acostumados ou só a ouvir ou só a falar, você faz viver outras posições dentro disso, isso é desconcertante. E aí tem um período de ajuste que pode ser desconcertante para a gente também. Só que aí você está dando a verdadeira posse da palavra.
inclusive da palavra nesse sentido que o Paulo Freire que diz que é de transformação. Então eu tenho lá um grupo de 50 minutos, não é mais 50 minutos, é 45. Ai, meu Deus. Esquisitice. Eu tenho lá um grupo de 45 minutos. Muitas vezes é tentadora a ideia, então, para o psicólogo ficar falando esses 45 minutos. E, inclusive, às vezes vai passar a impressão de ser mais produtivo. Nossa, como eu consegui passar conteúdo hoje? Às vezes a gente sai da aula assim, como eu consegui passar conteúdo hoje? E muitas vezes uma aula com muito debate, tem professor que sai assim, ai, não rendeu o conteúdo. Poxa, mas você teve um baita de um debate. No nosso trabalho com grupos na psicologia, a gente não pode ser o dono da palavra de jeito nenhum. O diálogo é o principal. É claro que daí no nosso trabalho a gente tem a facilidade de fazer grupos com tamanho reduzido, isso facilita esse diálogo. Realmente, os professores esbarram num problema estrutural que é o quê? Dar aula para 30, 40 alunos. Aí realmente, se fazer esse diálogo intenso, tem hora que realmente vai ficar muito difícil, né? Já passei por isso, pela experiência, assim, 40 pessoas quererem falar ao mesmo tempo, empolgaram na ideia, assim, uhul! Aí fica parecendo uma festa, fica parecendo uma feira, todo mundo falando ao mesmo tempo, assim. Pode ser delicioso, mas aí é aqueles momentos assim, ó, é muito difícil o educador desligar a chavinha, assim, a vozinha que fica na cabeça dizendo conteúdo, conteúdo, conteúdo. Tem momento que é gostoso, que você consegue desligar mesmo e você surfa, assim, ó. É aquela aula, assim, que você, no fim, você fala assim, mano, eu nem sei o que eu construí nessa aula aqui, mas foi uma delícia. Foi um encontro. O psicólogo gosta muito dessa palavra encontro, né? Foi um encontro, foi um momento de diálogo verdadeiro, de diálogo aberto. E o que foi construído ali não precisa ser aquilo que o currículo oficial espera. Foi algo aí da ordem do ser humano mesmo, de humanizar as relações, de humanizar o conhecimento, de humanizar os saberes, que é igualmente importante. É mais comum, na nossa experiência com grupos, a gente não fazer a proposta inicial do que a gente pensa. E não tem problema nisso. Se isso aconteceu devido ao diálogo ter corrido de verdade, né? A gente foi lá com um tema pensado, pesquisado, ou um tema gerador, que é o conceito do Paulo Freire, né? Mas a gente chegou lá, o que realmente era a situação limite do grupo era outra coisa. E aí o debate teve que ir para esse lado, a conversa, o diálogo teve que ir para esse lado. Tema gerador e situação limite, que está aí no início do capítulo 3 do Paulo Freire, e é parte essencial da metodologia que ele propõe, não é? O que ele fala é que, assim, cada contexto vai ter, então, os seus temas geradores. E isso ele fala, então, desde contexto maior, como, por exemplo, a sociedade capitalista inteira. Quais são os temas mais importantes se a gente for pensar, assim, a sociedade capitalista como um todo? Quais são os assuntos mais importantes? O que vocês acham? O que vocês lembram? O que vem na cabeça quando a gente fala sociedade capitalista? Eu penso em economia, né? E em como as pessoas estão desempregadas, não conseguem emprego. Também a maioria de analfabetos, né? Que são muito mais idosos, né? Acho que são essas coisas que eu acredito ser mais relevantes, né? Nesse momento capitalista. Muito bem. O que mais? A gente vai ver, assim como aí, em algumas afirmações a gente acha temas geradores já. Que eu penso que é mais interessante ver os temas geradores a partir do concreto. O que mais? Quem mais arrisca aí falar de coisas, temas importantes do capitalismo? Lucro, talvez? Desigualdade social, muito bem.
Tem uma palavrinha bem óbvia, gente. Dinheiro. Só aí a gente já tem algumas coisas. Veja bem, o que são esses temas geradores? São temas extremamente importantes para a gente entender um contexto. Geradores por quê? Porque eles geram uma série de outros temas, uma série de outras questões, interrogações e de outros temas que vão surgir a partir daí. Então, ó, economia. Quanto que não dá para a gente debater sobre isso? Emprego, desemprego, analfabetismo, lucro, desigualdade social, dinheiro e assim por diante. Esses são aspectos muito importantes desse contexto maior que a gente chama de sociedade capitalista. Paulo Freire fala que dá para a gente ir reduzindo isso até uma realidade mais específica. Quais os temas mais importantes nesse momento histórico? Vamos pegar um momento histórico mais restrito ainda, nesta semana, neste grupo. O que a gente entrou falando aqui? Agora é uma coisa bem, viu, de clima grupal. O problema é que a gente ficou nesse tempo de quarentena aí, e o clima grupal é muito difícil de captar online, mas dá também. É coisa de clima grupal, né? Então, a gente entra para fazer o grupo, entra para fazer a atividade, as pessoas estão com preocupações, estão falando de coisas. Tem coisas que as mobilizam, como nós na psicologia gostamos de falar. Tem coisas que as mobilizam. Aí, nisso que mobiliza as pessoas, tem o tema gerador e a situação limite, que o Paulo Freire fala. Então, o que a gente entrou falando aqui? A gente entrou falando do estágio de clínica. A gente entrou falando da possibilidade de atuação online. Então, são os temas geradores desse momento, dessa semana específica que a gente está vivendo. Que são as preocupações desse momento. A partir desses temas geradores, a gente pode discutir um monte de coisas. Então, a possibilidade de atendimento online. O que a gente pode conversar? A ética do atendimento online, a falta de acesso das pessoas à tecnologia, à internet, as dificuldades. Alguém falou aí, eu atendo uma pessoa que não tem familiaridade nenhuma com tecnologia. Vocês veem como essa preocupação desse momento que a gente está vivendo gera vários outros temas. E isso é um tema gerador. Os temas geradores estão relacionados a situações limite. O que é uma situação limite? O que essa ideia dessa palavra gera em nós, né? Situação limite, então, é uma situação diante da qual ela nos coloca em um impasse, em um momento ou um ponto em que a gente vai ter que fazer alguma coisa com aquilo lá. Que a gente vai ter que debater aquela questão, que a gente vai ter que pensar aquela questão e a gente vai ter que, no mínimo, esboçar ações para resolver aquela questão. Então, esse tema gerador do atendimento online coloca a gente numa situação limite. O que a gente faz? Será que a gente vai atender com o supervisor junto, com o RT junto? Será que a gente vai lá na clínica? Será que não vai na clínica? Eu posso atender aqui de casa? Na minha casa tem lugar para eu atender? Não tem. Isso tudo te força a procurar resoluções. Volto no começo do que eu falei, que a palavra autêntica para o Paulo Freire, ela é transformadora. A partir do momento, então, que a gente reconhece os temas geradores e passa a trabalhar com eles. O que o Paulo Freire fez na alfabetização dos agricultores é mais do que achar palavras familiares para eles. É achar os temas geradores para eles. Porque daí isso faz com que, então, o ato de alfabetizar não seja, veio o doutor lá da capital ensinar a gente a ler e escrever. Não, é alguém que levantou a poeira da realidade em que eles vivem e mostrou as coisas da realidade que eles vivem para daí eles aprenderem a ler e escrever. A partir daí, tomar elementos para o letramento deles. Se eu vou construir o grupo, por exemplo, que temas geradores estão rolando naquele grupo ali? Do que é que estão falando? A psicologia fala disso com outros nomes, tá? Só que aí, assim, a diferença crucial é que para o Paulo Freire,
Isso é uma proposta, essa é uma proposta de transformação da realidade. Então, se a gente tem um grupo lá de alunos, é uma proposta de transformação da realidade daqueles alunos. E não simplesmente assim, uma coisa de associação livre. Ai, fala do que você está pensando agora, fala o que é importante para você agora. É mais do que isso. É a partir disso que está mobilizando o grupo ou os indivíduos, eu chegar na realidade deles, nós chegarmos juntos na realidade deles, eu e o grupo, e transformar essa realidade, pensar essa realidade para transformar. Né? O grupo de garotos está querendo falar de Free Fire, ok. Mas que esse tema gerador pode acender de um diálogo realmente interessante que transforme alguma coisa na realidade deles? O acesso à internet, a democratização da tecnologia, enfim, o que pode surgir daí? Um monte de coisas, um monte de coisas, né? Aí vai também de conhecer o método e ter um certo tino para isso, ter um certo tato para isso, para os temas geradores realmente serem geradores, gerarem debate, gerarem discussão e ajudar a gente a construir o diálogo verdadeiro. Aliás, eles são cruciais para a construção desse diálogo verdadeiro.